fazer a minha parte, tudo bem. Mas o crivo é uma coisa muito particular. Muito abstrato. E é muito distante, cara. É muito disparo. É a mesma profissão com visões completamente distintas da mesma coisa. Sim. A licença que se dá a um é a mesma licença que se dá a outro. E a remuneração, ela não tem nenhuma proporção com o aprimoramento. Não, de jeito nenhum. Porque o cara pensa em você assim. Quer dizer, nós estamos aqui elucubrando sobre um tema muito dá muita celeuma, dá muita briga isso, né? Inclusive entre nós. Não, é entre nós mesmos, né? Não é você, o cara sai, amplifica a briga, né? Não, mas assim, na verdade, entre nós mesmos existem posições diferentes sobre esse mesmo tema. Sim, né? sim. Mas na verdade, assim, cara, você entra num campo de trabalho, bar, restaurante, né? Você vai fazer estúdio de gravação. Estúdio de gravação. O estúdio de gravação ainda tem um certo uma regra, né? Conta. E outra, uma faixa custa tanto, se você vai dobrar custa mais tanto, um solo custa tanto. Você tem um certo nível de organização dentro de um estúdio de gravação por conta das regras impostas pela produção de tal produto, né? Sim. Então, assim, o cara que toca E na hora que o cara precisa, por exemplo, de um cara tocando caixa de fósforo, é o cara de caixa de fósforo. Não tem problema nenhum. Exato. Agora, se ele precisa de um quarteto de cordas, o quarteto de cordas não vai cobrar o preço da caixa de fósforo, entendeu? Ah, tá. E se aquele quarteto de cordas não pode, ele vai arregimentar um outro quarteto de cordas que vai pedir o mesmo preço daquele quarteto de cordas. Sim. Porque existe um padrão de quarteto de cordas. Só que com voz e violão não tem. Então o cara toca voz e violão, vai no bar, fala assim, cara, 200. Ele fala, não, 120. Ah, não, 120 não dá. Ele fala, então dá licença que tem uma fila de 15 caras atrás de você que fazia por 80. Eu tô dando 120. O cara tocar, às vezes, João Bosco, João Gilberto... Tudo sem pagar imposto nenhum, sem pagar ECAD de nada, e 4 horas. Você entendeu? Precisa de muita... Cara, eu acho isso um desaforo por parte de quem aceita esse tipo de coisa e por parte de quem oferece esse tipo de coisa. São dois desaforos. Né? Então, assim, e isso se dá por quê? É outra coisa que os caras vão meter bigorna em cima de mim, mas o que eu vou fazer? A gente é uma classe muito desunida. A gente como músico profissional, a gente não se abraça, se une e fala assim, não, a partir de agora, cara, se o cara não pagar 250 por noite, ninguém sai de casa. Não tem isso. Porque se a gente resolvesse fazer isso, os caras pagavam, porque eles precisam. Claro. E eles têm condição de pagar. Entendeu? Outra coisa, se eu não tenho 20% da bebida que o cara vende, ele não vai ter 20% do couvert de quem vem me ver. Porque o couvert que o cara paga para me ver tocar não tem nada a ver com a bebida que ele está pagando, com a comida que ele está pagando, com o serviço que ele está recebendo. São coisas distintas. Agora, tem uma dúvida. Porque existe uma tabela da ordem dos músicos. Que não funciona. Então, é isso que eu estou querendo te perguntar. Existe, por exemplo, uma precificação do que seria o padrão para um cara fazer um bar? Sim. E a gente toca abaixo da tabela? Sem dúvida. Não é que a gente toca abaixo da tabela. Não existe alguém que se proponha a fazer exercer a lei. Exatamente. Que faça funcionar exatamente. Essa lei, né? Por quê? Porque não tem fiscalização. Quem né? que Porque você chega, você poderia fiscalizar? pegar lá o 198, lá não sei qual que é o número da ordem dos músicos, e falar assim, olha, eu tô aqui na frente do Bar do Bigode e o dono do Bar do Bigode tá fazendo um quarteto tocar aqui, cada um tá ganhando R$150. E isso é contra a lei, tem que ser R$250. Aí viria um cara, senhor, por favor, eu queria saber como é que tá aqui a sua planilha de pagamento. O senhor tem música quantos dias da semana? Tanto. Mas você acha que os caras vão fazer? Ninguém vai fazer isso, cara. E outra, tem música tocando em todo lugar, a toda hora. Em todo lugar. Então, tem um cara tocando voz e violão com outro com uma timba e não sei o quê, e trezentão. Dá trezentão. Pra turma toda. Opa! Entendeu? E cerveja, e pipoca. Então o cara acaba tocando pela cerveja e pela pipoca, entendeu? Assim, porque os 300 aí... Divide por 4, dá grupo, 75 conto pra cada um, entendeu? Então não é assim que funciona, né? E o cara faz. Porque daí ele pega esses 75, passa no supermercado, compra o leite, compra o pão, compra não sei o que e tal, e leva, tá ótimo. Só que ele não pensa que isso vai se perpetuar para o resto da vida. Então as pessoas nunca vão poder chegar nesse bar e pedir 100.
Porque ele fala, não, cara, o Adamastor tá vindo por 75. E ele agrada, a galera dança e canta e se diverte. E eu vendo cerveja pra casa. Então o cara, além de tudo, ele aumenta o lucro dele com a escravidão, digamos assim, de um músico que tá indo lá tocar por R$75, entendeu? Sim. Então vamos supor que um milagre aconteça e estão organizando o Brasil, né? E a gente está encarregado de organizar essa parte aí. Essa fusarca. Essa fusarca aí, musical, da profissão musical. O que você sugere de que seriam as primeiras alterações? Porque, por exemplo, a tabela da ordem existe. Existe. Né? Então te falta um órgão que nos represente. Por exemplo, qual é o estabelecimento comercial hoje que deixa alguém fumar dentro do lugar? Ninguém, cara, porque multa, né? Então, mas, ok, você vê algum fiscal entrando no lugar para fiscalizar quem está fumando e quem não está? Não. Quem é que fiscaliza? As próprias pessoas que se incomodam, né? A lei existe por conta das que se incomodam. Exatamente, entendeu? Por que funciona a lei do cinto de segurança? Eu já acho que foi a multa e depois a gente percebeu que aquela porra salva a vida. Exatamente. Então, na verdade, o que a gente precisa começar a entender? Que se uma pessoa que tem um profissional tá ali, que você convive com ele, porque a gente está em bar todo dia, toda semana, 2 vezes por semana, convivendo com música ao vivo, pagando pela música ao vivo. A primeira coisa que você teria que saber é o seguinte, para onde está indo o meu dinheiro? Eu estou tirando R$20 ou R$30 do meu bolso para pagar aquele cara que está tocando lá. Tá? Quanto que ele vai receber? Eu gostaria de saber qual que é o cachê desse cara. Quanto que você paga para ele? Eu pago... Por que você quer saber? Entendeu? Por que você quer saber? Eu falo, não, porque quem está pagando sou eu. Sim. Então eu gostaria de saber quanto que ele ganha. Exato. Aí fica fácil de você saber, porque o cara vai falar assim, não, eu estou pagando R$1.000 para a banda. Tem 4. Você fala, pô, R$250 para cada um. R$1.000? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu paguei 30, tem no mínimo 100 pessoas aqui. Então, ou seja, tem R$3.000 aqui. Por que ele está pagando 1.000 para os caras? Entendeu? Porque você está pagando para a música, né? Eu não estou pagando para você comprar... Não é o 10% do garçom e não é o material dele, eu né? Eu não estou pagando para você comprar caixa acústica. Eu não estou pagando R$30 para você pegar metade e comprar uma mesa de som para você. Não, isso é um investimento seu. Porque eu estou pagando a cerveja R$10, não é para você comprar só uma geladeira. A geladeira você tem que ter. Faz parte do seu staff do bar ter geladeira, ter pia, ter torneira. Não sou eu que estou pagando, é você que está pagando. Agora, por que eu tenho que pagar pelo seu equipamento? Porque muita gente fala o seguinte, cara, eu tenho que tirar 20% para pagar a manutenção. Não, cara, não. Você tem que embutir... Mas 20% está bem longe de 200. E outra coisa, você tem que embutir isso no seu valor. Se você acha que você tem que gastar 20% do couvert que você cobra para manter um técnico disponível para a banda, para você comprar uma mesa de som, para você comprar 2 retornos, uma caixa, um sistema de PA e tal, não sei o quê, embuta isso no seu prato. Sim. Embuta isso na sua bebida. E não no couvert do cara. Porque o cara está vindo aqui para trabalhar. Sim. Então, pô, se eu pago 30, ou então cobra menos. Você vai pagar R$1.000 para ele, cobra R$10 o couvert. Claro, é isso que eu tô falando. Ou cobra menos, o quanto der de bilheteria, a bilheteria é do cara. A bilheteria é do artista. Legal. E como que poderia fazer isso vingar? Porque teria que ter uma legislação que impedisse que fiscalizasse. Que fiscalizasse. Primeiro que ordenasse isso, de que não pode fazer um arrecadamento desproporcional ou que não seja... Na verdade, integral. Integral, exatamente. É integral. Isso 2. Ou coloca um teto, né? O cara pode até ter uma coisa para manutenção, lá, com todas as paga um fixo. Paga um fixo. Pô, é o seguinte, cara, você vai vir aqui tocar toda sexta-feira, eu vou te pagar R$2 por mês. Ah, tá. Entendeu? Eu tenho amigos que fazem bar que eles fazem por cachê fechado. Então, isso seria mas aí o ideal. cara que já tem um nome, né? Então, mas entre os barzinhos. Então, mas e aí? E se o cara não tem nome? Mas o cara entrar na parada. Entendeu? Então precisa ter um mínimo. O mínimo é o seguinte, ou você ganha por mês, ou você ganha por demanda. A demanda custa R$250. Ninguém trabalha na cidade de São Paulo, usando um microcosmo do Brasil, ninguém trabalha na cidade de São Paulo por menos de R$250 por dia.
Se a banda tem 10 pessoas, o cachê é R$2.500. Ah, entendi. Legal. Se for um... Mas isso que você está falando é uma proposta, não existe. Imagina. Essa coisa da cidade de São Paulo poderia ser uma lei municipal. Sim, que registre da seguinte maneira. Você não pode contratar um encanador para resolver uma bucha na tua casa. Não, mas existe sem aquele mínimo. Então, existe, por exemplo, faxineira. Existe um padrão de faxineira. Mas é um padrão 180, que não é estabelecido, né? Não, mas não foge, não é que uma cobra 180 e outra cobra 45. Isso não existe. É 180, 200, 140. O apartamento é muito grande, a casa tem 2 andares, tá? Você vai organizando lá. Passa a ser, inclusive, até por hora. Quanto tempo eu vou demorar para limpar essa casa aqui? Sim. Então, eu vou cobrar 200, 180. Sim. Tá tudo certo. Você tem lá um gapzinho mínimo. Agora, o cara um faz um bar por 100, o outro faz um bar por 300. Aí o mesmo bar, um cara vai lá de fim de semana, ganha 1.800. Aí vai você, Rafael Bittencourt, vai vir aí, cara, eu vou pagar 5 pau de cachê pra ele. Por quê, cara? Por quê? Você entendeu? É isso que me incomoda. É arbitrário. Aí o cara chega e fala assim, Rafael Bittencourt vai fazer no meu bar, eu vou cobrar um ingresso de 200 pau. Pra ver o Rafael Bittencourt, R$200. Tá bom, R$200, vai lá. Porque eu preciso fazer o cachê dele, que é $1 milhão. Então eu vou cobrar uma grana aqui para pagar o cachê. Então você vê que a bilheteria acaba servindo para pagar o seu cachê. Ah, sim. Mas não é toda a bilheteria que serve para pagar o seu cachê. Tem bilheteria que serve para pagar o cara. Porque, o Rafael Bittencourt veio aqui, eu tive que pagar para ele uma grana, agora eu vou fazer bilheteria para cobrir o meu rombo. Que filosofia é essa? Exato, tá errado. Você entendeu?